Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, o time canarinho venceu a Sérvia por 2-0 com 2 gols de Richarlison. O segundo deles, um golaço. O próximo jogo da seleção acontece na segunda, dia 28, contra a Suíça. Uma carta endereçada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e assinada por economistas desenvolvimentistas afirma que o teto de gastos é uma falácia. O Revista de hoje vai repercutir esse documento. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que participaram de atos antidemocráticos em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, estão sendo investigados por crime de tortura contra um homem que criticou as manifestações golpistas no estado. No programa de hoje, vamos analisar esses atos violentos que atentam contra a democracia e a intimação de parlamentares que cobram explicações sobre as falas golpistas do ministro do TCU, Augusto Nardes. O vereador de Curitiba e deputado estadual eleito pelo PT, Renato Freitas, denunciou ter sido tratado como bandido por policiais militares na última quarta, dia 23, enquanto ocupava a Câmara dos Deputados lá em Curitiba, na ocasião que discutia e autorizou a privatização da Copel na Assembleia Legislativa do Paraná. Nas redes sociais, a hashtag Respeitem Renato Freitas foi utilizada por internautas após novas denúncias de discriminação contra o deputado eleito. Hoje vamos repercutir o empoderamento negro e a ascensão de jovens na política. Hebe de Bonafini, que ficou conhecida como presidenta das Mães da Praça de Maio, faleceu no último dia 20, aos 93 anos, na cidade de La Plata, na Argentina. Bonafite, mãe da Praça de Maio, foi uma lutadora incansável pelos direitos humanos. Também nesta semana, Erasmo Esteves, que gerações conheceram como Erasmo Carlos ou o Tremendão, morreu aos 81 anos. O carioca fez da música seu caminho com e sem o parceiro e irmão, camarada Roberto Carlos. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Parlamentares cobram explicações do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, sobre conspiração golpista. Em um áudio enviado a amigos do agronegócio, Augusto Nardes, apoiador de Bolsonaro, insinuou que há um movimento muito forte nas casernas e que dará ao presidente, abre aspas, condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Pimenta, que é deputado federal reeleito pelo PT do Rio Grande do Sul. Olá, deputado Paulo Pimenta, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, estou inteiramente aqui à disposição de vocês. Deputado, como interpretar essas falas do ministro do TCU, o ministro Augusto Nardes, declarações golpistas num momento tão delicado do país que se soma aí a outros atos que não aceitam, por exemplo, o resultado legítimo das urnas? Olha, eu conheço o ministro Augusto Nardes há muitos anos, né? Eu fui deputado estadual com ele, depois fui deputado federal com ele. Acompanhei na época quando ele se aproximou do então presidente Severino Cavalcante para poder ser eleito para o Tribunal de Contas da União. Sempre foi uma figura apagada, uma figura medíocre, e ganhou notoriedade quando fez o parecer das famosas pedaladas fiscais que, né, subsidiou, do ponto de vista jurídico, o golpe contra a presidenta Dilma. Portanto, não é nenhuma surpresa que ele reapareça agora dialogando com aqueles setores de menor representatividade, tanto no agronegócio quanto nos meios militares, né? Eu, sinceramente, acho que é muito mais uma tentativa de
mostrar disposição para prestar serviço aos golpistas do que qualquer outra coisa. O Nardes é uma figura experiente e não faria um áudio como esse sem saber que esse áudio vazaria, né? Agora, nós não podemos naturalizar nem permitir que isso seja tratado como uma coisa qualquer. O ministro do Tribunal de Contas da União, como vocês mesmos, né, sabem, num momento delicado, né, acaba com esse áudio servindo como estímulo para aqueles que insistem na ideia de que a eleição ainda não acabou, né? E mais do que isso, ele insinua, né, ele projeta a possibilidade de militares estarem envolvidos numa tentativa de golpe ou coisa do gênero. Por isso que nós já fizemos uma representação, né, no Supremo Tribunal Federal contra ele, já foi convocado, né, para comparecer na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre essa fala dele. Agora surgiu a notícia de que ele entrou em licença de saúde, né, já fez uma nota dizendo que foi mal interpretado, mas o áudio é muito claro, né? E como eu já disse, quero repetir, nós não podemos naturalizar, não podemos permitir que isso seja tratado como um fato qualquer, porque não é. E aqueles que se organizam, né, que se mobilizam contra a democracia e contra a Constituição, devem ser tratados como criminosos e responder pelos crimes que estão cometendo. Deputado, o senhor bem coloca essa questão de que Nardes não é uma pessoa vulnerável, vamos dizer assim, né? Não é uma pessoa que não entende da política, é um ente político ali bastante já trabalhado, vivenciado nesse meio da política, como o senhor disse. Ele foi deputado já também, foi um deputado que teve ali um protagonismo no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E aí, o que eu pergunto ao senhor é exatamente isso. O que significa, nesse contexto em que nós nos encontramos, que ainda temos atos violentos na rua, atos golpistas, antidemocráticos, uma figura como Nardes, num cargo na TCU, ter uma declaração dessa? Qual o peso disso para a nossa conjuntura política de hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, a fala do Nardes acabou servindo como combustível, né, para que estas pessoas mantenham essa mobilização. Como essas mobilizações elas têm cada vez mais perdido, né, capacidade de influência na sociedade, ou mesmo respaldo social, elas se tornam manifestações menores, mas mais radicalizadas. Manifestações menores e radicalizadas normalmente partem para a violência. Então, quando eles encontram uma fala de uma autoridade, né, que fala de forma explícita, como foi o Nardes, ou o próprio silêncio do Bolsonaro, são interpretados por eles como sinais de que eles devem manter a mobilização. Acabam servindo como um estímulo para que essas manifestações sejam mantidas, financiadas ilegalmente, como elas têm acontecido. Por isso, nós não podemos tratar como um fato qualquer. É um ministro do Tribunal de Contas da União, é alguém que tem uma larga experiência política e deve ser responsabilizado na proporção do cargo e da função que ele tem no nosso país. Deputado, pois é, e depois destas falas, deste áudio que viralizou, áudio vazado, o ministro vem e fala, bem, não era bem assim, mas como não era bem assim? O áudio fica claro. Logo depois, após repercussão e ida de parlamentares, como o próprio senhor acabou de falar, protocolando explicações, o ministro vai e se ausenta, tira férias. Como assim? Como repercutiu no meio político lá em Brasília entre os seus pares, os deputados, deputado? Vocês sabem que não é a primeira vez que um bolsonarista ou alguém que faz um discurso criminoso contra nós, parlamentares, mas também contra membros do Poder Judiciário, quando eles são chamados, né, ou numa audiência, ou chamados a manter a afirmação que fizeram, normalmente eles recuam. Essa tem sido uma postura que normalmente é a postura característica.
Poderia dizer que é uma atitude covarde? Olha, cada um interpreta da maneira que achar melhor, mas que eles recuam sempre, né? Aí ou foi mal interpretado, ou não foi isso que eu queria ter dito, ou a conversa era para um grupo restrito, não importa. A fala do Nardes é absolutamente explícita, uma fala golpista explícita. O pedido de licença de saúde, depois que o assunto ganhou a repercussão que ganhou, aonde a imprensa explicou, inclusive, que dentro do Tribunal de Contas da União, os demais ministros haviam solicitado que ele se afastasse, é uma espécie de confissão, né? Se ele acha que ele não cometeu nenhum crime, se ele não tem o que temer, não haveria por que buscar, né, a proteção de um atestado médico ou de alguma coisa do gênero para fugir da repercussão e fugir, né, da responsabilização. Mas isso não vai adiantar. Na medida que essas representações foram feitas, ele pode tirar até uma licença por alguns dias, mas em um determinado momento ele terá que voltar e, nesse momento, ele terá que responder pelo crime que cometeu. Agora, deputado, o senhor bem lembrou que nesse contexto todo em que nós vivemos, o presidente em exercício, que é Jair Bolsonaro, tem o seu exercício até 31 de dezembro deste ano, ele se mantém calado e numa inação enquanto chefe do executivo, que a gente não tem um precedente na história de algo parecido. Como é que essa atitude de Bolsonaro tem repercutido no Congresso? Olha, o Bolsonaro nunca foi uma pessoa de trabalhar muito, né? Quem acompanhou já outros presidentes, como eu tive a oportunidade de acompanhar, do presidente Lula, ou mesmo da presidenta Dilma, eram presidentes que tinham uma agenda muito intensa, né? Despachavam o dia a dia do governo. Reuniam com ministros, com representantes das estatais, discutiam projetos, medidas provisórias, acompanhavam a política no dia a dia. O Bolsonaro, e a agenda do presidente da República, ela é pública, né? Às vezes passava praticamente uma semana inteira sem ter um despacho, né? Eu não sei, eu acho que tem ministros que ele nunca reuniu. Bolsonaro nunca fez uma reunião com os governadores durante todo o seu mandato. Então, do ponto de vista do dia a dia, da gestão do país, muito pouca coisa mudou, porque, né, ele nunca foi um gestor, né? Suspendeu as motociatas pós-eleição, né? Os atos no último período da presidência da República eram muito mais comícios pagos com dinheiro público. Agora, é evidente que, do ponto de vista político, esse silêncio ele causa, né, dois problemas. O primeiro, que ele deixa a base do Congresso totalmente desorientada. Os parlamentares relatam que nunca mais tiveram acesso a ele. Está recluso. Agora, poucos dias atrás, ele reuniu aí com a cúpula militar. Mas ele nunca mais fez uma reunião com a base dele na Câmara, nem no Senado. E esses parlamentares, portanto, estão desorientados, não sabem que conduta adotar, né? E isso também acaba paralisando o andamento de matérias importantes, porque eles aguardam, né, um sinal de governo sobre como que devem proceder nesse encerramento de mandato, né? Do ponto de vista da política mais geral, o silêncio do Bolsonaro ele acaba tendo quase que um sentido de cumplicidade com os atos. Se nós temos atos cada vez mais violentos, caminhões sendo queimados, praças de pedágio sendo, né, atacadas, inúmeros casos de indivíduos, de cidadãos, né, impedidos do seu direito de ir e vir, alunos que não conseguem chegar para fazer uma prova do Enem, familiares que não conseguem levar alguém para fazer um exame de saúde. Olha, gente, é uma quantidade de crimes cometidas, né, por estas pessoas. E esse silêncio do Bolsonaro, evidentemente que ele é lido pelos criminosos como uma espécie de sinal verde para que eles permaneçam, né, na frente dos quartéis, permaneçam cometendo atos de violência, como se eles estivessem esperando alguma coisa. Aliás, muitos deles dizem isso, né? Aguardem, não percam a fé. O próprio Braga Neto, nas suas entrevistas, tem dito isso. É um pouco da estratégia utilizada pelo Trump. O Donald Trump, no primeiro momento, ele reconheceu o resultado da eleição, reconheceu a derrota para o Biden. Depois ele recuou. E os apoiadores dele, até hoje, repetem nos Estados Unidos que eles foram roubados, né?
que a eleição não foi legítima. Um pouco dessa estratégia. E existe aí uma inteligência, existe uma relação entre os filhos do Bolsonaro, os estrategistas do Trump, que, do meu ponto de vista, orienta essa conduta. Então, eu acho que são duas consequências desastrosas. Uma institucional, que leva à paralisia do seu governo e à sua base parlamentar, e outra social, porque esse silêncio é lido, né, compreendido como um estímulo para que os criminosos continuem fazendo o que estão fazendo. Perfeito. Então, conversamos com o Paulo Pimenta, que é deputado federal reeleito pelo PT no estado do Rio Grande do Sul. Deputado, parabenizamos o senhor por essa reeleição e que seja um novo mandato aí do senhor e da sua equipe com êxito. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu tive a felicidade de ter sido, mais uma vez, o deputado mais votado do PT no Rio Grande do Sul, nessa vez com 223.109 votos, a maior votação da história de um candidato do nosso partido no Rio Grande do Sul. Isso, evidentemente, que amplia a nossa responsabilidade, e eu vou trabalhar muito para poder estar à altura, né, dessa enorme votação das pessoas que confiaram no meu trabalho, e eu quero corresponder a essa expectativa, dedicando esse mandato a todos eles, a todos e todas. Muito obrigado, um forte abraço a vocês. Abraço. As eleições deste ano mostraram uma ascensão de jovens eleitos em todo o Brasil. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a vereadora Camila Jara, eleita deputada federal pelo PT no Mato Grosso do Sul. Olá, vereadora Camila Jara, tudo bem? Seja bem-vinda à revista Brasil TVT. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas importantes e discutindo o nosso Brasil. Verdade. Deputada, a gente está falando dessa ascensão de jovens políticos nessas últimas eleições em todo o Brasil. A senhora, que foi eleita agora nesse pleito deputada federal, uma das deputadas mais jovens, inclusive, já vem fazendo história, porque também foi uma das primeiras vereadoras eleitas aí no seu estado. É isso mesmo? Conta pra gente essa história. Então, tem uma nova geração que está chegando, que está assumindo e que entendeu que pode representar seus próprios anseios, suas próprias vontades, e que a política só vai conseguir dar conta de resolver todos os problemas que a gente enfrenta a partir do momento que ela for mais plural e que todas as realidades sejam representadas dentro dos espaços decisórios. Eu acredito que é por isso que a gente está vendo uma galera chegando. Eu sou a parlamentar mais jovem da bancada atualmente do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, eu sou a única mulher eleita deputada federal pelo meu estado e estou como única vereadora também na capital, Campo Grande. Depois que essa onda retrógrada tomou conta do Brasil, a gente viu que a participação das mulheres foi praticamente extinta dos espaços de poder aqui do estado. Na eleição passada, nós fomos a única Assembleia do Brasil que não elegeu nenhuma mulher, e agora nós elegemos apenas 2 e uma para a Câmara Federal. Isso mostra o quanto de trabalho a gente vai ter pela frente. Exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você, Camila. Você é uma das idealizadoras de um coletivo chamado Elas Podem, né? Que é um coletivo, inclusive, que tem essa pauta das mulheres estarem onde elas desejarem estar, né? De onde elas entenderem que elas fazem o melhor da sua atuação, seja na carreira, seja na atuação social. Gostaria que você falasse sobre essa bandeira do protagonismo das mulheres no seu mandato como vereador e como você imagina trabalhar no Congresso. Eu falo que ser mulher e ocupar um espaço de poder e ter a responsabilidade de representar outras mulheres, não tem como você não falar sobre o que é ser mulher na nossa sociedade. Mais do que isso, fazer um exercício para olhar para além da realidade que eu enfrento enquanto mulher e entender que existem outras realidades de outras mulheres que infelizmente não têm o mesmo espaço que eu enquanto uma mulher branca e que precisam estar representadas nesses espaços. Quando a gente fala de mulher, não dá para falar aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, não dá para não falar sobre as mulheres indígenas, que são extremamente violentadas. Mato Grosso do Sul é o estado
com maior índice de violência sexual contra mulheres indígenas. Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior índice de estupro contra as mulheres. Então não tem como estar no nosso estado ocupando esse espaço e não falar sobre o que é ser mulher na construção da nossa sociedade. E foi diante desses índices, diante da falta de representação, que uma coisa pode estar completamente ligada à outra, né? Talvez, se a gente tivesse mais mulheres ocupando os espaços de poder aqui no estado, nós já estaríamos extremamente preocupados e, com certeza, nós desenvolveríamos políticas públicas de maneira muito mais eficiente para que a gente consiga diminuir esses índices. Então, ser mulher na política é ser transformação e é entender que a gente precisa ocupar esse espaço para transformar a nossa realidade. Senão, não faz sentido estar dentro dos espaços de poder e dentro dos espaços decisórios. Pois é, vereadora, a gente vem falando aqui desde das últimas eleições com jovens protagonistas. Tem o Renato, vereador lá em Curitiba, que teve problemas por ser um jovem negro, antirracista, defensor dos direitos humanos, eleito também deputado estadual lá no Paraná. A Dandara, outra mulher também negra, deputada eleita, deputada federal, também pelo Partido dos Trabalhadores. A gente vê esses jovens entrando com muito afinco, mostrando protagonismo aí nos parlamentos, seja esses parlamentos dos estados e também o parlamento federal. Você está num estado ligado ao agronegócio, Mato Grosso do Sul. Como que foi ser eleita vereadora e agora deputada federal num estado, digamos, tão conservador e tão impregnado aí com essa questão do agro, enfim, queria que você trouxesse para a gente essas questões também, por favor. Mato Grosso do Sul com toda certeza, um dos estados mais conservadores do Brasil. É só a gente ver o número de protestos antidemocráticos, e eu digo que são antidemocráticos, porque protestos que pedem uma intervenção do Exército nas decisões políticas vão contra a democracia e são antidemocráticos por si só. Mato Grosso do Sul, apesar de ser esse estado, é um estado de muita resistência, né? Diante desse quadro, nós ainda temos povos que resistem, os povos indígenas resistem, o Pantanal resiste diante de todo o avanço da fronteira agrícola. E nós já elegemos um governo de esquerda aqui em 98. Então a gente consegue ainda colher os frutos dos governos petistas, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E isso, com toda a certeza, contribuiu para que a gente conseguisse essa votação expressiva e contribuiu para a gente estar dentro do Congresso Nacional agora, representando o estado do Mato Grosso do Sul com toda certeza. Porque com essa onda, com esse bolsonarismo, com esse ódio, com toda essa antipolítica que a gente está vivendo, se a gente não tivesse políticas públicas que foram aplicadas e tivessem resultados e fruto dessas políticas públicas de maneira concreta, seria muito difícil a população ver alguém representando algo que é completamente o oposto de tudo isso que está sendo pregado por aí, que é completamente o oposto do que o status quo do Estado tenta dizer que é o correto. Eles dificilmente depositariam um voto de confiança. Então eu entendo que esse mandato é um mandato de grito, de resistência, para mostrar que o nosso estado está muito além do agronegócio, que a gente tem outras questões latentes aqui e que nós precisamos, mesmo nos estados mais conservadores, ser resistência. Não é uma tarefa fácil, todos os dias a gente recebe um xingão. Por exemplo, eu fui essa semana na Assembleia das Mulheres Indígenas, na Atiguaçu, e eu passei por um município que é um município extremamente conservador, que é Antônio João, e alguém mandou mensagem no Instagram falando assim: nem passe aqui pela terra, porque senão você vai ver o que vai acontecer com você e não sei o quê. Então esse tipo de situação acontece e acontece constantemente. Mas a gente sabe que a nossa luta é maior que eu, é maior que a ameaça desse povo todo, e a gente continua firme sabendo que o nosso propósito é o que nos move.
A gente viu nos últimos 4 anos um desmonte sistemático da educação, seja da educação básica até a educação de nível superior. Você é uma estudante da Federal do Mato Grosso do Sul, também uma vereadora ativa com essa pauta da educação. Como que você avalia que daqui para frente vai ser necessário se trabalhar essa pauta da educação, que é uma pauta, inclusive, que afeta principalmente, não só, mas principalmente a juventude, as pessoas que estão aí saindo da fase de adolescência, ingressando na fase adulta, que é esse público que a gente está falando, que também está tomando protagonismo na política, que a gente já vem falando é muito importante, porque é o futuro da política também, né, vereadora? Ana, eu estava pensando muito sobre isso. Eu iniciei minha trajetória na luta do movimento estudantil secundarista e depois diante de todos os desmontes, continuei no movimento estudantil. E eu estava vindo pensando sobre isso, né? A gente tinha uma preocupação muito latente nos primeiros anos do governo do Partido dos Trabalhadores, que era colocar e garantir o acesso à educação para a grande parte da população, que esse acesso era negado. Nós não tínhamos um número considerável de estudantes nas universidades, nós dobramos esse número, nós não tínhamos os institutos técnicos federais, então existia uma educação para um tipo de pessoa e esse acesso era completamente limitado. Ainda bem que a gente conseguiu expandir esses números e mesmo diante de todos os cortes de recursos, diante de todo o desmonte que houve no MEC nos últimos anos, nós conseguimos ainda manter um número considerável de alunos. Lógico que a gente não pode esquecer de falar sobre a evasão e como a gente vai lutar pela permanência desses alunos. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar agora no debate de a gente vai garantir educação, a gente precisa avançar muito na educação da primeira infância, que os números no Brasil ainda são alarmantes, a gente não cumpriu as metas do Plano Nacional de Educação e a gente precisa lutar e garantir incentivo aos municípios para que essas metas sejam cumpridas, mas a gente também precisa pensar durante todo esse processo sobre que tipo de educação a gente vai oferecer para a sociedade. Vai ser uma educação que seja realmente libertadora, uma educação que ensine, que forme pessoas críticas, ou vai ser uma educação que vai fazer com que toda a estrutura social seja representada? E aí a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda, porque quando a gente analisa os dados das eleições, as pessoas que votaram por um projeto de desmonte da educação, as pessoas que votaram por um projeto para que a maioria não tenha acesso ao nível superior, são as pessoas que têm nível superior. Então, como a gente vai no meio desse caminho, né? Uma vez eu estava conversando com o presidente Lula e ele falou, como pode isso, né? Como as pessoas que têm uma educação superior escolhem um projeto que vai contra tudo que ela desenvolveu e tudo que ela colocou. Então, eu acho que a gente tem que, sim, pensar em como a gente vai garantir que os alunos permaneçam, como a gente vai expandir a rede de educação, principalmente quando a gente se trata de educação primária, como a gente vai garantir a volta do financiamento para as universidades e como a educação em conjunto vai ajudar a nossa sociedade a desenvolver como um todo. Porque se a gente tratar a educação como algo isolado, provavelmente a gente vai vai continuar colhendo esses frutos, mas a partir do momento que a gente entender que investir em educação, que investir em ciência, que investir em pesquisa é também investir em todo o desenvolvimento social, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o nosso país não seja eternamente um país agrário, a gente vai conseguir pensar aí e talvez chegar perto do que Paulo Freire falou. Camila, a partir de 2023, você deixa de ser vereadora e assume como deputada federal. Lá em Brasília, vai encontrar outros jovens, mulheres, homens, jovens do Partido dos Trabalhadores e também de outras agremiações. Fala pra gente expectativa de trabalho a partir de 2023 no Congresso. A gente sabe que o Congresso é um Congresso que foi eleito agora, é um Congresso extremamente conservador, é um Congresso que vai dificultar muito
a passagem das pautas e dos avanços que a gente entende que são necessários para que a gente consiga fazer com que o nosso país seja reconstruído, mas a articulação, a gente sabe que a nossa união vai poder também ajudar nessas questões. Tá certo, então conversamos com a vereadora Camila Jara, eleita deputada federal pelo PT do Mato Grosso do Sul. A gente parabeniza você por essa eleição e deseja um bom mandato para você e sua equipe lá em Brasília. Muito obrigada e contem comigo sempre, estou à disposição. Obrigado, abraço. Abraço, tchau, tchau. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL que participaram de atos antidemocráticos em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, estão sendo investigados pelo crime de tortura contra um homem que criticou as manifestações golpistas no estado. Para falar com a gente e analisar esses atos violentos que atentam contra a democracia, nós conversamos agora com o Eugênio Aragão, que é jurista e que foi ministro da Justiça no governo da presidenta Dilma Rousseff. Olá, ministro, tudo bem? Prazer em falar com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia, prazer falar com vocês também. Ministro, vamos falar um pouco desses atos aí, dessas manifestações, que de manifestações não tem nada de concreto efetivamente, são atos golpistas, e agora com uma pitada de violência muito grande, violência desde agentes de segurança do Estado à população, aos trabalhadores de forma geral. Eu queria ouvir quanto a essa questão que pode ser feito, do que esses golpistas e manifestantes violentos podem ser inseridos aí dentro de um processo criminal. É possível? Olha, há evidentemente um quadro de vamos dizer, de um tumulto maquinado, né? Isso não é uma coisa que acontece de forma espontânea, não tem nada de espontâneo nisso. Quem está por trás disso é o perdedor, é o presidente da República, que está quieto, no fundo, nessa omissão, sacramentando, dando o seu aval a esses atos bárbaros, né? O vice-presidente da República, da mesma forma, né? No momento que ele fica toda hora dando as suas estocadas contra o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato a vice-presidente da República, Braga Neto, também, claramente, na medida que ele se encontra com os manifestantes e, segundo dizem, está ali na central do comitê de campanha do Bolsonaro, fazendo daquilo um verdadeiro objeto conspirativo, né? Então a gente vê que a coisa vem de cima, é uma coisa que vem de cima e se alastra até essa base bolsonarista, alguns mais violentos, outros assim, de darem dó, de tal forma, tão ridículo, tão absurda as atitudes que eles adotam, como de ficar lamentando na frente do muro do quartel, ou de botar celulares na testa achando que vão falar com os ETs. Então, tem desde o absurdo, do ridículo, ao terrorismo, tá tudo nesse mesmo quadro, né? E as pessoas correm risco. As pessoas correm risco, sim. Esses indivíduos, principalmente aqueles mais violentos, não têm escrúpulos, atacam qualquer um. Um fato extremamente grave aconteceu em Mato Grosso, com um pai que estava transportando seu filho para fazer uma cirurgia de olho, e os manifestantes resolveram não deixar passar o pai e o filho, e ainda disseram, não, é que ele fique cego, né? Ou seja, é de uma desumanidade, de uma barbaridade, de uma canalice, fora de qualquer parâmetro que nós já vimos antes, né? É coisa de Bolsonaro mesmo, aquele sujeito que disse para sua colega no parlamento que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia. Né? Isso é gente desse top. Exato. E, ministro, sobre essa questão, nós estamos beirando aí há um mês já que ocorrem em níveis diferentes, obviamente. Após a eleição, foi um estrondo de manifestações que ocuparam inclusive as rodovias de todo o país, mas agora são
questões mais localizadas, mas a gente vê um crescente também da violência, como o senhor colocou aí. Como dar fim a essa questão desses atos antidemocráticos e golpistas? As instituições deveriam ser mais contundentes nas suas ações? Com certeza, e eu acho que um bom exemplo disso é o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido extremamente corajoso e se confrontado com esses elementos de uma forma muito, muito positiva. Mas eu vejo que muitas instituições, principalmente as de segurança pública, estão contaminadas pelo bolsonarismo, que se infiltrou em todos os escalões, tá? Principalmente a Polícia Rodoviária Federal. E eu acredito que um basta definitivo nisso somente com a mudança de governo, quando também trocam os comandantes, quando trocam as administrações, né? Vai ser um trabalho muito grande, porque não vai ser um trabalho apenas que vai se resumir por um lado, pelo diálogo, pelo outro lado, pelo uso da força, né? Demover esses indivíduos dessas atitudes, mas também de rastrear dentro das instituições quem é que tem sido conivente com esse tipo de comportamento e com isso tem ferido o seu dever funcional. Ministro, o senhor tocou num ponto muito importante e a pergunta da Ana foi muito pertinente quando diz respeito para acabar com tudo isso, esses atos golpistas. A gente viu em vídeos aí nas redes sociais que viralizaram policiais, militares, Polícia Rodoviária Federal, inclusive parlamentares políticos e alguns prefeitos na região centro-oeste do país, mais efetivamente incentivando esses atos golpistas. Do ponto de vista criminal, o que essas autoridades podem vir a sofrer no futuro? É possível eles ser punidos e responsabilizados no futuro? Não, com certeza, porque esses são atentados contra os democráticos de direito. Recentemente, o Código Penal foi reformado para incluir um típico na defesa da democracia, e acredito que esse tipo ele se encaixa perfeitamente para esse tipo de caso, né? Mas eles devem também sofrer consequências disciplinares, com certeza, e os deputados que estão aguardando sua diplomação, né, tem que lembrar o seguinte: para efeitos sancionatórios, o período eleitoral ele vai até a diplomação, né? Então, até a diplomação, a gente ainda tem como contar com com o uso da força pela justiça eleitoral dentro do exercício do seu poder de polícia. E nós vamos acionar a justiça eleitoral sempre que for necessário. Agora, só para encerrar rapidinho, que o nosso tempo está se esgotando, ministro, quanto sociedade civil, a população, o que é uma ação segura, claro, medidamente segura, mas o que a população pode fazer também nessa questão de combater esses atos antidemocráticos? Olha, eu acho o seguinte: sempre que for abordado, buscar gravar a cena, eu acho que é fundamental isso, né? E passar adiante a quem de direito para identificar os autores dessas violações. Mas também devo dizer para as pessoas terem muito cuidado, né? Evitarem um confronto direto, porque são pessoas que, ao que tudo indica, não tem nada a perder, né? Então, eu acho que a gente tem que também buscar não revidar, não entrar em bate-boca, de certa forma, no contato direto com esses senhores, buscar ignorar mesmo. Agora, ministro, realmente para finalizar, eu tenho que tocar no ponto com o senhor que é muito importante, né? De tudo que a gente vem falando. Que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, integrantes, membros também do Tribunal de Contas e outras instituições estão firmes, se colocando, fiscalizando tudo isso, atendendo a tudo isso e indo para cima dos golpistas, desses atos antidemocráticos, para que, de fato, isso não se prolifere e que o resultado das urnas do último dia 30 de outubro sejam, de fato, respeitados. Há de se também elogiar também essas atitudes dessas instituições, né, ministro? Com certeza. Há pessoas, há agentes públicos
que estão agindo de forma exemplar. Eu estou não falando do judiciário aqui, algumas pessoas do Ministério Público também, inclusive do Ministério Público Eleitoral, alguns também policiais que têm atuado de forma muito correta. Tá? Nós não podemos generalizar as críticas, mas que as instituições estão contaminadas, isso é um fato, e que vai ser necessário realmente um pente fino para saber quem esteve presente nesses atos e quem não esteve presente, quem esteve conivente e quem não esteve conivente. Perfeito. Então, conversamos com Eugênio Aragão, que é jurista e foi ministro da Justiça no governo da presidenta Dilma Rousseff. Muitíssimo obrigado, ministro, pela sua participação conosco aqui hoje. Sempre te exponho. Abraço. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que está sendo realizada lá no Catar, o time canarinho venceu a Sérvia por 2-0, com 2 gols de Richarlison. O segundo gol, inclusive, um golaço, um gol de letra. O próximo jogo da seleção brasileira acontece na segunda, dia 28, contra a Suíça. Para falar com a gente sobre a Copa do Mundo, a estreia do Brasil e outros resultados, nós conversamos agora com José Trajano, que é jornalista e apresentador aqui do programa semanal Papo com José Trajano. Lembrando que durante a Copa do Mundo, a programação é especial, o Trajano entra mais tarde com um programa especial da Copa. Olá, Trajano, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer é meu, tudo bem. Vamos em frente. Salve Richarlison. Pois é, Trajano, a estreia da seleção brasileira, 2 gols do Richarlison, o segundo, um gol de placa, um golaço. Queria te ouvir sobre a estreia da seleção brasileira, tua avaliação. Com essa estreia, é possível ficar confiante no Hexa? Olha, vamos por partes, né? Ainda é cedo para a gente chegar a uma definição maior, porque a primeira rodada que terminou agora, acabou de começar a segunda rodada. Alguns países se destacaram, algumas seleções se destacaram, como Inglaterra, França, Espanha e Brasil. O início do Brasil foi muito bom. Desses todos os times que eu citei, quem pegou o adversário pior, quer dizer, mais forte, foi o Brasil. O resto pegou carne assada, galinha morta. O Brasil teve diante dele a Sérvia, que é uma seleção que se não é uma grande seleção, mas é um time forte, um time que tem bons jogadores, que deu muito trabalho, principalmente no primeiro tempo. Então o saldo foi muito positivo. Eu até louvo o Tite, o trabalho do Tite, eu que sempre fui um pouco crítico a algumas atitudes dele como técnico, de ter colocado um time mais ofensivo, que ele colocou só o Casemiro de volante, né? E o Paquetá, que não é um volante, mas como segundo volante. Então foi um time mais agressivo, e, enfim, colocou o Vinícius Júnior, que era uma exigência mundial, como titular, o menino arrebenta lá no Real Madrid. Então o saldo foi muito positivo de estreia. Agora, mais positivo ainda, e eu acho que fica dessa primeira vitória, foi colocar como protagonistas, novos protagonistas da seleção, 2 jovens encantadores, Richarlison e Vini Júnior. E é exatamente de Richarlison que eu gostaria de falar agora, Trajano. É um craque dentro de campo, mostrou serviço nesse primeiro jogo, fez esses 2 grandes gols, como o Cosmo bem colocou, o segundo gol foi um gol de letra, foi algo espetacular, mas fora de campo também, Richarlison é uma pessoa também que a gente pode dizer que faz o seu papel, né? Ele, inclusive, é o embaixador de um programa da USP, que é de incentivo a que pessoas físicas e jurídicas apoiem a pesquisa sobre vacinação, e durante o processo da vacinação da Covid, foi um ente ali público, que a gente pode chamar de figura pública, que levou a população, incentivou a população a se vacinar. Quer dizer, então, um protagonista também fora de campo. Olha, me parece até que esse programa já se encerrou, mas ele foi muito envolvido, leiloou chuteira,
para que o dinheiro fosse destinado a pesquisas contra a Covid, para o pessoal da USP. Mas, se fosse só isso, já seria muito bom. Mas era envolvido em muitas e muitas coisas. Muitas ações sociais. É um exemplo a ser seguido, pena que poucos atletas sigam o que ele faz. Por exemplo, 10% do salário dele, que é muito, é destinado a uma casa que ele mantém em Barretos, junto ao Hospital de Câncer de Barretos. Por que ele mantém essa casa lá? Porque muitas pessoas vão para Barretos e não têm condições de se manter na cidade, com alimentação, pagando hospedagem e tal. Então essa casa abriga pessoas que vão fazer tratamento no Hospital de Barretos, e essa casa é mantida por ele, com 10% do salário. Bom, também não parou por aí. Ele mantém um time de futebol na cidade dele, Nova Verécia, que tem uma preocupação muito mais de inclusão social do que se transformar num time de verdade. Atende mais de 100 famílias através desse time. Ele adotou, inclusive, uma onça, vejam vocês, chamada Acerola. Ele foi conhecer o Pantanal, ele é muito preocupado com o meio ambiente, se aproximou de uma ONG que faz preservação da fauna e da flora, luta pela preservação da flora e da fauna lá no Pantanal, faz um turismo ecológico e ele adotou uma onça através dessa ONG. Muito bem, ele já destinou dinheiro para que um grupo de estudantes brasileiros fosse disputar uma Olimpíada de Matemática fora do Brasil. Ele, não para, você vê que é uma coisa contra. Ele comprou respiradores para Manaus durante a crise braba, durante a Covid. Ele se manifestou contra o assassinato do Floyd, lembra? Sim. Vidas negras importam. Ele se manifestou contra o apagão que aconteceu no Amapá, nas redes sociais, exigindo providências urgentes do governo. Ou seja, é um sujeito que veio de origem humilde, que não esqueceu a sua raiz, de onde ele veio, e se preocupa muito com a situação do brasileiro que sofre, que passa fome, que é relegado a um plano secundário. Ele diz o seguinte: eu não posso, eu já passei por muito perrengue, diz ele, e sei o que é isso, e vou me meter em tudo que eu achar importante. Trajano, você tocou nesse ponto do Richarlison, mas também um outro destaque, na tua opinião, da estreia da seleção, que é o Vini Júnior também. Ele também tem um trabalho social fora de campo também muito, muito consistente e empoderado no que diz respeito às atitudes racistas, é um antirracista, e fala que não vai esquecer a sua origem, de onde veio. A seleção estava precisando disso, Trajano, para envolver mais a sociedade brasileira como um todo, porque era tanto questionamento de jogadores que não se importavam com o próximo, com a situação, e aí vem dois cracassos, Richarlison e Vini Júnior, e vai contra tudo isso, se mostram pessoas do povo e preocupado também com essas questões sociais. A seleção estava precisando disso, Trajano? Muito. E o Vinícius Júnior, o Vini, tem um trabalho muito grande, sério, de educação. Ele tem um grupo de 12 pessoas que trabalham nesse investimento em educação, lá onde ele foi criado, no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que a ascensão do Richarlison, que virou um grande ídolo nacional desde ontem, e do Vini Júnior, resgata. A gente estava muito distante da seleção brasileira. O brasileiro, de uma maneira geral, estava tratando a seleção com um distanciamento muito grande, porque a seleção não se tratava com distanciamento muito grande. Realizava poucos jogos no Brasil, os principais jogadores jogando lá fora, e os exemplos que vinham de alguns jogadores da seleção eram exemplos de demonstrar uma extrema riqueza, de parças, de exibição de iate, né, de luxo, e com a atuação ontem do Richarlison, autor de 2 gols, esse gol, o segundo, vai entrar para a galeria dos gols mais bonitos de Copa de todos os tempos, e do Vini Júnior. Eu acredito que, desde ontem, a partir dessa primeira vitória e da participação dos dois, é que a gente recupere aquele carinho que a gente teve pela seleção durante muito tempo. A figura do Richarlison, dos dois, né? Essas figuras são muito inspiradoras. Eu, por exemplo, particularmente, fiquei muito tempo assim, muito distante, meio magoado com a seleção, meio
não dando muita importância para a seleção, porque eu via que a seleção não dava importância para o seu torcedor brasileiro. Desde ontem a coisa mudou. Eu estou muito feliz que isso tenha acontecido, com a participação ali do Richarlison. Agora as pessoas estão conhecendo o Richarlison. É verdade. As pessoas estão tomando consciência e conhecimento do que o Richarlison faz fora do futebol. Eu fiz aqui uma lista para vocês, eu enumerei alguns casos, mas tem muito mais. Teve sujeito que colocou hoje nas redes sociais, que pediu ao Richarlison dinheiro, que o pai fosse operado, ele conseguiu, ele deu dinheiro. Ele falou que tem uma preocupação que ele não pode se calar. As preocupações maiores com ele são contra o racismo e a favor do meio ambiente, porque ele é muito preocupado com o que aconteceu durante esse governo do capitão, que destruiu bastante o nosso meio ambiente e nunca estimulou campanhas contra o racismo. Pelo contrário, né? Os jovens assassinados nas periferias, o jovem negro, sempre sofreram muito com crimes, o número de crimes. Ele até tem uma estatística, eu não sei se eu tenho aqui, ele tem eu vou tentar pegar um texto aqui, ó. Quer ver uma coisa? É um texto que um amigo meu me mandou, e falando que é um texto do próprio Richarlison, que ele fala o seguinte: li numa matéria, olha só, que 75% da população pobre é preta e que 76% das pessoas mortas todos os anos também são pretas. Coincidência? Pergunta o Richarlison. Não precisa ser o rei da matemática para concluir o óbvio. É por isso que todos os dias agradeço a Deus pela oportunidade por não ter virado estatística. O futebol me salvou e é por isso que eu falo, me posiciono e mostro a minha indignação pelo mínimo de dignidade e igualdade para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu. É uma figura admirável, gente. Exato. Nós estamos diante de um atleta diferenciado. Sim. Esse meio de jogador profissional, de atleta, principalmente do futebol, a maior parte deles veio realmente de camada muito pobre da população. A maior parte do jogador, a gente se ilude muito, a maior parte do jogador vive mal, é pobre, porque não é todo mundo que vai jogar no exterior, nos grandes clubes brasileiros e ganha muito bem. A profissão de jogador de futebol é composta por muita gente que passa dificuldades. Jogadores que assinam contrato, jogam 3 meses num clube, vai jogar no outro, é mandado embora. É uma profissão muito curta, você com 30 e poucos anos já está em fim de carreira, não teve oportunidade para estudar. Mas esses que galgaram, que foram lá para cima, que viraram grandes ídolos, é desses que a gente sempre... É em cima desses que a gente questionava o comportamento, né? Por que esses caras exibem tanta riqueza desnecessária? Um ou outro dá uma ajuda aqui, faz um trabalho social ali, mantém uma instituição mais adiante, mas é muito pouco diante do que eles ganham, do prestígio que eles têm, que poderiam influenciar e chamar outros para participar de atividades. Mas o Richarlison não. Ele é fora de série. Inclusive, Trajano, foi ele também a vítima de racismo daquele jogo de Brasil e Tunísia nos amistosos, que foi um período antes da Copa, que jogaram uma banana em campo. Foi após um dos gols que ele fez naquele amistoso que a torcida oposta fez essa ação. Mas queria te perguntar agora, Trajano, aproveitando que você comentou sobre as pazes da população brasileira com a seleção, falar também das pazes da população brasileira de usar o verde e amarelo. Essa cor da nossa bandeira, as cores da nossa bandeira, parece que desde ontem, como você bem colocou, eu tenho visto, pelo menos a rua, esse período, que as pessoas estão retomando esse símbolo nacional. O que você acha? Eu também, o que eu vi, né, ontem, eu tenho um trabalho que eu estou fazendo uma cobertura especial no UOL. Eu saio de casa, vou até o UOL, ali, passo aqui pelo meu bairro, passo por outros bairros, e bares lotados, gente na rua, todos eles de camisa amarela.
e senti ali que estava havendo um resgate da camisa amarela. Talvez tenham atendido até o pedido do presidente Lula, que gravou no Instagram, que mandou uma mensagem no Instagram, antes do jogo, ele de camisa amarela, junto com a Janja, dizendo, vamos torcer com a nossa camisa amarela, que é nossa, é de todos os brasileiros, 270 milhões de brasileiros. Eu senti que houve... Aqui, nós resgatamos a bandeira e a camisa amarela. Não é privilégio de um grupo de pessoas que tinha se apoderado, a gente ficava muito triste com isso. Havia até uma certa desconfiança de, será que eu devo usar a camisa amarela? Será que vão me confundir com bolsonarista? Será que vai pegar mal? Não. Eu acho que as pessoas se encorajaram, se determinaram e foram para as ruas ontem torcer pela seleção brasileira e até vão, de certa forma, confraternizaram-se. Porque eu não sei de nenhum caso, pode ter havido aqui e ali, de grandes tumultos e pancadarias e desavenças entre torcedores. Agora, tem uma coisa. Eu estava vendo um noticiário da ESPN, do Gustavo Hoffmann e do Pedro Ivo Almeida, lá de Doha, e eles dizendo o seguinte, que aí que nós temos que entender, a diferença de classe, poder do dinheiro. Lá em Doha, tem muito brasileiro torcendo. Acho que 5 mil brasileiros. Mas quem foi para Doha, em sua grossa maioria, para poder comprar uma passagem cara, hotel caro, se alimentar, sei lá o quê, é gente numa classe social, econômica alta. Eles estão vendo várias demonstrações de Bolsonaro. A maioria lá é bolsonarista. E alimentando ainda essa cisânia. O que não vi ontem aqui no nosso país. Então, você vê que quem está lá tem poder econômico. Não foi à toa que no poder econômico o Bolsonaro se deu bem, né? Lula ganhou, nosso presidente Lula ganhou entre a camada mais pobre da população. Então tem essa diferença. Dizer que apazigou completamente, não sei. Eu sei que ontem houve uma demonstração de muito afeto pela seleção e as pessoas foram para as ruas com camisa amarela e não sei de nenhum caso de confronto. Tomara que seja assim. Tomara. Né? Tomara que seja assim. Trajano, eu tenho que te fazer uma pergunta, nosso tempo está quase se esgotando. Por exemplo, de alguns resultados da primeira fase, por exemplo, Argentina e Arábia Saudita, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. A Alemanha perdeu de virada para o Japão. Agora, nos confrontos do segundo jogo, a Argentina vai enfrentar o México e no domingo, Alemanha e Espanha. Queria te ouvir sobre esses dois jogos, porque se a Argentina perde para o México e se a Alemanha perde para a Espanha, adeus, é isso? Copa do Mundo? Você poderia me perguntar qual é a situação pior, da Argentina ou da Alemanha? Eu acho que é da Alemanha. Porque a Alemanha pega a Espanha, que impressionou muito no primeiro jogo, 7-0. Tá certo, pegou uma galinha morta, mas time jovem, jogando muito bem. Deu gosto de ver a Espanha. É um time que está entrando cheio de gás. E então a Alemanha pega um adversário mais poderoso. O México é um adversário menos poderoso do que a Espanha, dá sempre trabalho. Agora, eu não sou daqueles que torcem contra a Argentina, sabe? Pelo contrário, eu sempre respeitei o povo argentino e o futebol argentino, que revelou para o mundo grandes craques. Está aí o Messi, teve o Maradona, né? Fazendo 2 anos da morte dele agora, teve o grande Di Stéfano e outros grandes craques. A Argentina não está morta. A Argentina não está morta, mas a Alemanha eu acho que vai dar adeus à Copa, precocemente. Trajano, conversamos então com o José Trajano, jornalista e apresentador do programa Papo do Zé Trajano, que está em horário especial. Trajano, lembra pra gente qual que é o horário que está acontecendo o Papo com o José Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual? É sempre o programa normal, vai de segunda a sexta, de 6h30 às 7h, logo depois do seu jornal. Agora inverteu, é o seu jornal na frente e o Papo com o Zé entra 15 para as 8 e vai até 8h15 ao vivo, para dar tempo a gente se organizar, pegar foto e tal, dissecar mais. É o programa mais dedicado à Copa do Mundo, mas sem perder o olhar para o noticiário político, musical, etc, etc. É sempre um prazer falar contigo, viu, Trajano? Muitíssimo obrigado. Obrigado, boa sorte aí, tamo junto. Abraço, Trajano.
Uma carta endereçada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e assinada por economistas desenvolvimentistas afirma que o teto de gastos é uma falácia. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Olá, professor Bresser Pereira, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Então, esta carta nós escrevemos, o Zé Luiz Oreiro, Luiz Fernando de Paula, eu e mais dois, nós escrevemos em função de uma carta que tinha sido enviada no dia anterior por 3 economistas da PUC, dizendo que se o teto de gastos fosse abandonado, a inflação voltaria, e dando isto um tom dramático, né? E essa coisa isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. De forma que, então, nós achamos que era importante dizer isso em bom e alto som. E a forma que fizeram foi também fazer uma carta ao presidente, que ele tem pela frente graves problemas a enfrentar e precisa fazer um bom governo e não pode seguir essa loucura de austeridade que eu digo que não faz sentido. Não sei por que não faz sentido. Existe uma crença popular de que a inflação é causada por déficits públicos que levam o governo a emitir dinheiro. Quer dizer, essa história é uma história muito velha. Quer dizer, e no passado, quando não havia possibilidade de fazer dívida pública, né, isso podia ter uma certa verdade. Mas desde que foi possível você ter dívida pública, você não precisa emitir dinheiro para financiar um déficit público. Então, não é? Mas a coisa continuou. Não. Então, um déficit vai causar excesso de demanda. E excesso de demanda vai causar inflação. Isso é verdade. Mas desde quando um déficit público sempre causa excesso de demanda? Não é verdade isso. A economia pode estar perfeitamente fora do pleno emprego, então isso não acontece. Não há nenhuma inflação nisso aí. A dívida pública não pode ser muito alta. Isso faz ainda menos sentido. Quer dizer, você tem... se o país deve na sua própria moeda, quer dizer, no caso nosso, se o Estado brasileiro deve em reais, não tem a menor chance de quebrar, e muito menos e claro que não tem chance disso causar inflação, né? A dívida pública, pura e simplesmente. O Japão, por exemplo, tem uma dívida pública de 260% do PIB. E, no entanto, não tem inflação nenhuma. O problema dele geralmente é deflação, não é inflação. E, enfim, professor... Sim, faz favor. Desculpa, professor, na verdade, na carta vocês abordam a questão do teto de gastos, demonstrando que, na verdade, desde que foi instituída lá no governo de Temer, em 2016, e nesses 4 anos de Bolsonaro, não foi possível garantir que ele fosse regulamentado. Aí o que eu faço, a pergunta ao senhor é o seguinte: uma âncora fiscal para um governo é importante, mas seria o caso de se ter uma nova âncora fiscal e não que fosse essa emenda constitucional 95 que foi criada lá em 2016? Então, uma âncora fiscal pode ser uma boa coisa. Dá uma diretriz, uma ordem no governo. Né? Então, os governos têm estabelecido âncoras fiscais que sejam flexíveis. Agora, o teto de gastos, quando foi feito, foi pura demagogia neoliberal. Esse é o nome. Quer dizer,
o senhor Temer deu um golpe, né, ou comandou um golpe de Estado, chegou ao poder e nomeou o senhor Meirelles para ser o ministro da Fazenda. E eles precisavam mostrar alguma coisa não a sociedade, para o mercado financeiro e as elites econômicas que naquele momento estavam absolutamente neoliberais. Tinham entrado numa fúria neoliberal, quer dizer, como não tinha acontecido antes no Brasil. Né? Exatamente quando o neoliberalismo estava entrando em crise lá fora, lá no norte. Quer dizer, então eles inventaram esse teto de gastos, que é claro que não podia ser cumprido. Quer dizer, um teto que é fixo, quer dizer, só varia com a inflação, não varia, portanto, quando aumenta o PIB do país, nem varia quando aumenta o emprego, né? Quer dizer, então não faz sentido. Nós sabíamos, e foi dito insistentemente, os economistas que examinaram o teto naquela ocasião, 2016, disseram: isso não vai dar certo, isso não vai ser cumprido. Não foi. Ponto final. E nossa carta mostra isso, que o teto não foi cumprido. Professor, outro ponto também que chama muita atenção, professor Bresser Pereira, Sei. é toda vez Sim. que se fala em pautas sociais, Bolsa Família, investimento em educação, trabalho e renda com dignidade, o mercado fica empolvoroso. Por que quando se fala em pauta social, esse mercado fica tão perturbado, professor? Não, veja, o mercado fica perturbado com déficit público, porque eles também puseram na cabeça essa teoria essa teoria absurda, não é? De que déficit público está errado, que déficit público vai causar crise no país, vai causar inflação no país, esse tipo de coisa. Quer dizer, é preciso entender uma coisa, né? Há uma lógica para a responsabilidade fiscal. Eu sou a favor de responsabilidade fiscal e, portanto, de você ter âncoras cambiais, essas coisas. Claro que sou. Né? Mas por que a gente é a favor de uma responsabilidade fiscal? Porque porque as pessoas querem que haja ordem na economia. Quer dizer, uma economia em que o Estado gasta sem pensar, né, sem ter receitas, né, não pode fazer isto. Então, é preciso que essa economia está em desordem. E uma economia em desordem, né, ela está sujeita a crises de todo tipo. Né? Então, é importante isso. Agora, por outro lado, quando você fala em teto, então, de gastos, é preciso distinguir, não é, os gastos correntes, os quais se incluem os gastos sociais, dos gastos com investimento público. Quer dizer, em relação aos gastos correntes, é razoável que você tenha um teto definido em termos, não é, de porcentagem do PIB e, portanto, porcentagem do PIB nominal e, portanto, que aumente não só com a inflação, mas também aumente quando o PIB cresce e o emprego crescem. Agora, em relação aos investimentos públicos, que são absolutamente fundamentais para que o Brasil retome o desenvolvimento, né, é preciso que eu sou contra um teto, eu sou a favor de um piso, ou se quiser de um piso e de uma meta, né? Porque também eu sou absolutamente contra o estatismo. Eu sou a favor de que o Estado faça investimentos que correspondam a mais ou menos 20% a 25% no máximo do investimento total de um país. A expectativa, a projeção que se fez do rombo que o governo Bolsonaro vai deixar para o próximo mandato, ele parece ali que houve uma estatística de 400 bilhões, né? Gostaria que o senhor comentasse se é isso mesmo ou não
E dado essa situação que o senhor está colocando, para além da questão do teto de gastos, que é uma questão que está sendo trabalhada com uma PEC e é uma parte do problema da economia brasileira, quais são os outros grandes desafios que o novo governo vai ter nessa questão do Ministério da Fazenda? Então, eu prefiro responder a segunda questão. A primeira, eu creio que é isso mesmo, e não há muita coisa a acrescentar. Agora, é claro que o governo precisa retomar, que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico. Quer dizer, o Brasil está semi-estagnado desde 1980. Nesses 42 anos, só houve um período, que foi exatamente o governo Lula, em que o Brasil cresceu a uma taxa satisfatória. E é preciso considerar que, naquela ocasião, além de uma política pública importante que o PT usou corretamente, duas, aliás. Uma foi o aumento do salário mínimo, que naquele momento era muito necessário e havia espaço para isso. E segundo, o aumento do investimento público, que eles conseguiram, apesar de todas as dificuldades e limitações que há nessa área. Agora, mas isso foi de um lado, mas de outro lado, quer dizer, o problema do investimento privado continuou baixo, e isso se deveu a uma taxa de câmbio que estava permanentemente muito apreciada. Então, isso não foi resolvido. De forma que eu tenho dito insistentemente que há duas condições fundamentais para que a economia brasileira volte a crescer de maneira satisfatória e de maneira sustentada, sem depender de booms de commodities, que foi o que ajudou muito o governo Lula. E quais são essas duas condições? Uma, o PT já procurou praticar na primeira vez, que foi aumentar o investimento público, e eu acabei de falar sobre isso. A outra é ter uma taxa de câmbio que seja competitiva. Quer dizer, isso é também absolutamente fundamental. E, então, eu acho que é importante que o governo, logo aqui no começo dele, ele diga que ele está disposto a manter a taxa de câmbio num nível mais ou menos semelhante ao atual, porque a taxa de câmbio atualmente está competitiva para a indústria, que é o que importa. 5,10, 5,20, tá bom. Agora, se não houvesse compromisso, e se a economia voltar a se tranquilizar, se a confiança voltar aos mercados não só locais, mas também internacionais, se isso acontecer, a taxa de câmbio volta. Se o governo não estiver muito atento e não tiver, então, um compromisso de não permitir que isso aconteça. Não discuto aqui agora quais são as medidas que ele deve tomar, porque são muitas e eu acho melhor, nesse momento, deixar isso em aberto. Aliás, né, professor, quanto à confiança dos mercados internacionais aí, desde a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 30, né, vários mercados já pedindo reuniões aí com a equipe, com o próprio presidente mesmo, esta viagem dele para fora e tal. Isso também ajuda muito no futuro próximo, ou não, professor? Ajuda sim. Né? Eu brinco eu tenho um filho que trabalha no mercado financeiro e eu dizia para ele, olha, né, no dia que o Lula for eleito, a bolsa vai subir. e eles duvidavam lá na empresa. E, na verdade, subiu. Né? Depois deu uma queda por outros motivos. Tá? O Lula falou um pouco demais um dia, né, sobre o gasto público, não era nem a PEC ainda. Mas agora a coisa já está voltando. Agora há uma perspectiva de qual vai ser o ministro da Fazenda, e é uma boa perspectiva, né? Então eu estou bem animado. É isso, então conversamos com Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor emérito da FGV de São Paulo. Professor, é sempre um prazer escutá-lo. Obrigada por participar conosco aqui hoje. Foi um prazer. Abraço, professor. Até a próxima. Hebe de Bonafini, que ficou conhecida como a presidenta das Mães da Praça de Maio, faleceu no último dia 20, aos 93 anos, na cidade de La Plata, na Argentina. Bonafini
mãe da Praça de Maio, foi uma lutadora incansável pelos direitos humanos. Para falar com a gente sobre a importância de Hebe de Bonafini na Argentina, o Revista Brasil TVT conversa agora com Martim Granovski, que é jornalista, colunista do Página 12 de Buenos Aires e também colunista do seu jornal aqui na TVT. Olá, Martim Granovski, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer falar contigo. Olá, tudo bem? É um prazer também para mim. Como estão? Tudo bem, Martim. Martim, esta semana a Argentina teve uma perda muito grande da Hebe de Bonafini, a Hebe que ficou conhecida com aquele movimento das praças de maio, das mães, aliás. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a simbologia e o que representava a Hebe de Bonafini para o povo argentino. Ontem tivemos um símbolo importante, porque a vontade da Hebe Bonafini era que as suas cinzas foram tiradas, foram depositadas na Praça de Maio. Praça de Maio é o centro cívico da cidade de Buenos Aires, onde fica a Casa de Governo. E na história das mães da Praça de Maio, era o lugar onde todas as quintas-feiras, as madres da Praça de Maio fizeram e fazem essas voltas na Praça de Maio, que tem uma origem muito importante. A origem é que em 1977, quando eles começaram, os militares, estávamos na ditadura militar, os militares obrigavam as mães a não permanecer quietas, a caminhar permanentemente. Essa é a origem das voltas na praça que se fazem desde 1977. As cinzas da Hebe Bonafini estão agora na Praça de Maio, onde ela se convirtió en un símbolo nacional da luta contra a ditadura, es un símbolo mundial. Esos pañuelos, los pañuelos blancos, los pañuelos, yo no sé cómo se dice a palabra en portugués, eso que usan los bebés, pero los pañuelos blancos eran una forma de cuidar a los filhos, de pedir por los filhos, porque eran como pañales, o pañales que usa mãe para envolver a criança. Sim. Como é a palavra fralda. em português? Aqui seria uma fralda, um lenço. Fralda. Lenço. Pode ser lenço também, porque elas colocam também na cabeça, né? Ok. A origem do pañuelo branco das mães da Praça de Maio é o lenço dos filhos. Eles estavam procurando achar os filhos que estavam sequestrados e desaparecidos pela ditadura militar. E a Hebe Bonafini foi uma das fundadoras das mães de Praça de Maio em 1977, quando era um momento muito perigoso, o pico mais alto da repressão na Argentina, o pico mais alto da sequestro, da tortura, de assassinato, tirando as pessoas desde aviões no Rio de la Plata, métodos muito ruins e muito crueles e ao mesmo tempo clandestinos. Era muito perigoso, a tal ponto era perigoso que o Serviço de Inteligência da Marinha infiltrou cara que foi muito conhecido depois, que é Alfredo Astiz, infiltrou Alfredo Astiz nas mães de Praça de Maio. Aí foi a desaparição de 3 mães de Praça de Maio, Azucena Villaflor, numa igreja do centro da cidade de Buenos Aires. Hebe Bonafini era uma senhora simples, mãe de 3 filhos, na cidade de La Plata. La Plata é a capital da província de Buenos Aires, que é o principal estado da Argentina, como São Paulo no Brasil. Como outras mães, ela não era uma militante política. Ela foi se convirtiendo em uma militante da causa, primeiro, de procurar onde estão nossos filhos. Essa foi a primeira reivindicação. E a outra foi a causa geral dos direitos humanos, de luta contra a ditadura.
elas, as mães de Plaza de Mayo, y Eve Bonafini en particular, fueron se construyendo a sí mismas. Fue un proceso de autoconstrucción, de crecimiento y de autoconciencia, de entender que, primero, no eran solamente desaparecidos, eran secuestrados por la dictadura militar, que era un plan sistemático y que la única manera era llamar la atención. Y la forma o modo de llamar la atención fue el pañuelo blanco que fue un símbolo mundial, ainda un símbolo mundial, no todo el mundo en Argentina, visitar las lideranzas de todo el mundo. Lula, por ejemplo, fue muy, muy importante a solidariedade do povo brasileiro em geral. Ainda durante a ditadura brasileira foi muito importante para a Argentina. E Lula em particular. Lula e outros dirigentes políticos e sindicais de todo o mundo. Não todos, evidentemente. Não todos, foi uma minoria. Mas foi uma minoria intensa e importante que articulou-se com as pessoas que estavam argentinas ou latino-americanas em geral, brasileiras, do Chile, do Uruguai, producto das dictaduras dessa época, que estaban especialmente en Europa y no México. Eso constituyó una red muy, muy importante de solidaridad con Argentina, y en esa red, o símbolo, inclusive o símbolo gráfico, eran as mães de Plaza de Mayo, especialmente Eve Bonafini, que como era, eu dije, una persona simple, as mães en general, casi todas, en particular Eve, viajaban no exterior por la primera vez en procura de visibilizar e mostrar o problema dos seus filhos e filhas. Martim, sobretudo no que diz respeito ao governo de Fernandes, qual foi o posicionamento? Teve luta oficial? Como que o governo de Fernandes se pronunciou e falou a respeito desta perda de Hebe de Bonafini? Hubo uma reação imediata do próprio presidente, do Alberto Fernández, expressando dolor e solidariedade com a família. Tivemos 3 dias de luto oficial. 3 dias de luto oficial. A resposta foi uma resposta en Fernández, en geral no governo, en geral o peronismo, o kirchnerismo, mas ainda forças de centro, foi ou uma solidariedade, ou um dor activo, ou um dor passivo, em todo caso, para chamá-lo de alguma maneira. E as exceções foram poucas. Houve uma exceção notória, ultraliberal, chamado un deputado federal, Expert, que foi a única voz dissonante no homenagem rendido no Congresso Nacional ontem, que falou em contra de Eve Bonafini sem rescatar nem sequer o passado, que é indiscutível, que é o passado da ditadura, onde as mães de Plaza de Mayo foram o símbolo, mas un símbolo valiente. No era fácil caminar por la Plaza de Mayo con amenazas, con presos, con golpes, con amenazas de muerte. Digo, no era una situación fácil. Y ellas hicieron de cualquier manera. Bonafini merece todas as homenagens do mundo, não só aqui no Brasil, mas da Argentina, como toda a América Latina. Meu amigo Martim, nós estamos falando de um tema delicado, né? Que é a perda da Hebe e tal, persona histórica na Argentina. Mas eu tenho que te perguntar agora, mudar de um assunto, que é a Copa do Mundo, Martim. Argentina na Copa do Mundo. Não, sim. Vamos não. Sim. Vamos falar de Copa do Mundo. Como é que foi a recepção, essa estreia da Argentina trágica na Copa do Mundo, esta derrota para a Arábia Saudita aí na Argentina, Martim? Incrível. Eu vou dizer uma sola coisa. Eu tenho memória própria do futebol própria.
não relatos, jornais, pessoal. Desde 1966, 1966, ok? Bom, hubo uma equipe, um time aqui, muito conhecido, porque começou a utilizar sistematicamente a lei del offside, mas sistemáticamente. Era uma novidade para essa época. Offside existia, mas utilizá-lo sistemáticamente era uma novidade. Esse equipo era Estudiantes de La Plata. O director técnico, yo me lembro perfectamente, porque eu sou do Racing Club, que fue que hemos sufrido esa utilización legal, fue una utilización legal, más inteligente de la ley del offside. Eso fue 1968, muchos años atrás. O partido Arabia Saudita-Argentina me lembró a 1968. Eu não posso compreender como jogadores profissionais, inteligentes, formados, não sei, são a nobleza, os jogadores são a nobleza europeia hoje. Sim, craques, okay, craques nobleza de bola. europeia. Claro, eu não posso entender, é impossível compreender como caíram 8 vezes na lei do offside de um time bravo como a Arábia Saudita, mas não é Brasil, não é Alemanha, não é França, é Arábia Saudita, com todo respeito, mas não é. Eles mesmos não podem acreditar hoje. É isso, então. Minha solidariedade ao povo argentino, então. Bom, tem Copa pela frente ainda, né, Martim? Pode ser que o jogo vire, né? Vamos continuar acompanhando e desejando o melhor para essa Copa do Mundo. Nós conversamos com o Martim. Muito obrigado. Vai ser muito importante porque amanhã temos um match muito importante com o México. É verdade. Importantíssimo. Conversamos com o Martim Granovski, que é jornalista, colunista do jornal Página 12 de Buenos Aires e também colunista do seu jornal aqui na TVT. Martim, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui hoje. Não, obrigado, como sempre, a vocês. Um abraço muito grande. Abraço, Martim. Até a próxima. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O vereador de Curitiba e deputado estadual eleito pelo PT, Renato Freitas, denunciou ter sido tratado como bandido por policiais militares na quarta-feira, dia 23, enquanto acompanhava a votação que autorizou a privatização da Copel na Assembleia Legislativa do Paraná. Para analisar essa questão e o incômodo da sociedade com o empoderamento da população negra, nós conversamos agora com Nilma Lino Gomes, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, foi ministra da Igualdade Racial e é integrante do GT da Igualdade Social no governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, professora Nilma Gomes, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigada pelo convite. Professora, eu trouxe esse relato do vereador Renato Freitas, vereador eleito deputado estadual lá no Paraná, porque nós estamos no mês da consciência negra, professora. E é engraçado, é incrível, como o empoderamento da população negra do país vem causando muita indignação de setores da sociedade. Estamos em 2022, prestes a entrar em um novo governo e ainda temos que conviver com essa questão dessa intolerância da sociedade por não aceitar que a população preta, a população negra, acenda seu poder no poder de destaque. Queria ouvir sobre isso, professora. Então, eu penso que a situação que tem sido gerada ultimamente, desse recrudescimento do racismo que nós temos assistido, tem uma série de fatores, né? Eu acho que um deles você já aponta, que é o fato de que, mesmo com uma série de limites, nós temos hoje uma situação
de maior visibilidade dessa população negra, de maior acesso a direitos e acesso a lugares, não é isso? De poder, de decisão política, que antes negros e negras quase não ocupavam. E esse processo é fruto de uma luta, não é isso? Uma luta histórica do movimento negro brasileiro, desde as primeiras formas do movimento negro no século XX, até esse movimento negro do século XXI, que eu costumo dizer, e também do próprio processo político reeducativo que esse movimento tem feito, junto com um processo de denúncia, que é ganhar e conseguir que pessoas também não negras, né, que pessoas não negras se entendam também como responsáveis pelo combate ao racismo. Então, acho que isso tem causado uma mudança na sociedade. E essa mudança na sociedade, ela tem a ver também com os tempos que nós passamos, não é isso? Desde o golpe de 2016, e aí eu estou falando do período mais atual, até a ascensão da extrema-direita ao poder, em que a gente vê valores, né, comportamentos, não somente racistas, mas machistas, violentos, LGBTQIA+, fóbicos, sendo exaltados, digamos assim, sabe? Sendo quase que cultuados na nossa sociedade, sem nenhum tipo de restrição, quer seja do ponto de vista moral, quer seja do ponto de vista político, quer seja do ponto de vista legal. Então, eu acho que você tem uma luta, por um lado, que consegue ganhar maior visibilidade, adesão. Nós tivemos políticas públicas de igualdade racial e ações afirmativas. Eu acho que esse é o foco central da mudança que tem acontecido dos lugares e da própria consciência política das pessoas negras sobre a sua negritude, seu direito a estar nos diferentes lugares. E essas políticas que foi o Partido dos Trabalhadores, que na escuta ao movimento negro implementou desde 2003, o governo Lula começa, o governo Dilma dá continuidade, tudo isso cria um outro clima. E mesmo que ainda na escala das desigualdades, negros e brancos estejam marcados por profundas distâncias, nós temos hoje um quadro diferenciado. Então, esses poderes coloniais, né, conservadores, reacionários, capitalistas da nossa sociedade e racistas, eles se veem hoje, digamos, confrontados, digamos assim, com uma população, com uma corporeidade que desprezam, não é isso? Que achavam que estava tudo bem se as pessoas negras continuassem com todas as aspas possíveis nos seus lugares. E como que nós estamos fazendo é retirar as pessoas dos lugares de subserviência, dos lugares de submissão, dos lugares da hierarquização, da inferiorização, e trazendo essas pessoas para o campo dos direitos, da cidadania. Isso cria uma onda de agressividade, de violência muito maior, talvez, do que a gente não estava acostumada a ver, porque ela sempre existiu. O que nós temos hoje também é uma maior visibilidade das mídias, das redes sociais, das denúncias. E eu acho que tudo isso tem a ver, mesmo que nós tenhamos vivido momentos dramáticos, e ainda estamos vivendo, de retrocessos no nosso país no que diz respeito ao campo dos direitos, isso fortalece a resistência e a luta também por esses direitos. E eu acho que o caso do Renato, né, que era vereador e agora foi eleito deputado estadual, num processo duro que ele enfrentou na Câmara dos Vereadores, de racismo, de perseguição, e que dá a volta por cima, né? A própria população mostra isso, o quanto a população não concordou, né? A população ali do estado do Paraná não concordou com todas as violências racistas que ele enfrentou, e hoje ele está eleito como deputado estadual, ou seja, deu a volta por cima. Mas, olha aí onde a gente pode ver o racismo estrutural. Nem o fato dele hoje ser um deputado estadual eleito, né, o protege do racismo que incide sobre ele, né? Não somente porque ele já é uma pessoa muito visada, porque ele é uma pessoa combativa, mas porque ele é um jovem negro, e um jovem negro que não se cala. É um jovem negro que não aceita esse lugar da imposição que o racismo quer colocar sobre nós, negros e negras. Então, eu acho que o caso dele é emblemático para pensar tantos outros casos que nós temos de racismo, e que agora que nós estamos finalmente com um governo democrático eleito, nós temos como Estado, né, como governo que ocupa o Estado, o poder federal, uma responsabilidade, um dever de incrementar, retomar as políticas de combate ao racismo que iniciamos, inclusive torná-las mais eficazes, né?
A senhora colocou aqui que mesmo uma pessoa negra, no caso o Renato, que a gente trouxe o caso à tona, ocupando um lugar tão importante como é de um legislador na Câmara e vai ser um legislador agora na Assembleia do Paraná, isso não o retira da condição de sofrer racismo, esse racismo estrutural, esse racismo institucional, podemos dizer também. Mas eu queria fazer o contrário disso agora, perguntar para a senhora qual é a importância de, então, termos, qual que é a importância, a relevância de que pessoas negras estejam nesses lugares de poder. Que, por exemplo, esse novo governo democrático, que a senhora bem colocou, assume a partir do ano que vem, 2023, de colocar pessoas negras, pessoas pretas, em lugares de poder, não só na questão racial, né, na luta antirracista, mas em todos os campos, porque de fato temos pessoas competentes e capazes, pessoas pretas, para todos os campos possíveis e imagináveis? Então, eu penso que o fato de nós estarmos falando sobre isso, né, da necessidade de um governo democrático ter a representatividade de pessoas negras nos diferentes cargos, já é a prova da existência do racismo. Porque se ele não existisse, isso não seria uma questão, não é isso? Exato. Nós somos 56% da população brasileira, negros e negras, né, como o censo nos classifica, e as pessoas são levadas a se autoclassificar como as pretas e pardas, pensando em categorias de cores, que formam essa grande categoria chamada negros e negras. Quer dizer, num país com essa diversidade, com essa especificidade que o Brasil tem, não devia ser ponto, né, isso, de discussão. Isso deveria ser algo próprio da construção da democracia e da cidadania, não é? Porque essas pessoas, como quadros políticos, quadros acadêmicos, quadros profissionais, já existem e nosso governo do Partido dos Trabalhadores teve uma grande contribuição para que esse quadro tivesse uma mudança. E a grande contribuição que eu sempre vou falar são as políticas de ações afirmativas, principalmente a modalidade de cotas nas universidades, porque a universidade é a formação de quadros, né? Ela não é só formulação do conhecimento científico, ela é, nas nossas sociedades, formação de quadros artísticos, acadêmicos, intelectuais, políticos, etc., não é isso? Então, eu acho que a oportunidade, mais que a oportunidade, eu gosto de falar os direitos, né? Esse direito que a população negra tinha negado, ele foi, né, e tem sido retomado, aberto mesmo nos tempos que nós passamos de retrocessos com o desgoverno Temer e o desgoverno Bolsonaro. E eu acho que eu sempre vou falar isso, que o que nós tivemos foi um processo de amadurecimento político e reeducação política do próprio campo da esquerda, eu estou falando do campo da esquerda, em relação a esse olhar para a questão racial, e olha que isso ainda está muito longe de ser avançado, mas a gente já mudou alguma coisa, claro, de olhar não hierarquizando classe, né, o econômico, vamos pensar assim, a questão racial, a questão de gênero. Quer dizer, nós temos uma luta dentro da sociedade, de um modo geral, e especificamente no campo da esquerda, porque eu acho que é de onde vêm as mudanças transformadoras, é desse campo, para que a gente compreenda que essas dimensões elas têm que fazer parte de qualquer governo democrático popular, ela tem que fazer parte da nossa democracia, e mais, tem que ser da sociedade, porque o campo empresarial, mercado de trabalho, todas as instâncias da nossa sociedade, independentemente da condução política, deveria ter a representatividade de um grupo populacional que significa 56% dessa população. E mais, um grupo populacional que vem de um histórico, não é isso? Colonial, de escravidão, né? De ausência de direitos, de políticas que foram políticas racistas que nós já tivemos no nosso país. Então, essa sociedade que nós vivemos, sociedade brasileira, quando nós pensamos a representatividade de negros e negras nos mais diferentes lugares, porque os quadros já existem, não estamos num momento de falar que existem poucos, etc. e tal, sempre existiram, mas hoje mais, essa sociedade nossa ela tem o dever ético, político e cidadão
de lutar para que essa representatividade aconteça. É muito duro a gente estar, né, no ano de 2022, no mês da consciência negra, ainda falando sobre isso, né? Então, há uma expectativa do movimento negro que nesse novo governo do presidente Lula a gente veja essa representatividade de fato no primeiro e no segundo escalão, porque para o terceiro, quarto escalão, etc., sempre estiveram, né? E com competência para estar, eles têm competência para estar nesses espaços, assim como mulheres, né? Assim como as mulheres. Com certeza. E, professora, a senhora tocou num ponto muito importante da sociedade como um todo, de toda a sociedade nesse envolvimento. É inimaginável numa população com mais de 56% de sua população preta e parda se declarando, não ser representada na sua plenitude, por exemplo. Sim. Quando a senhora fala das políticas afirmativas, elas foram muito importantes e continuam sendo. Isso não é mimimi. Sim. E a preta, a Bia Ferreira tem uma música que é Cota Não É Esmola, que é perfeita, ela se encaixa exatamente isso. Quando a gente traz a política de cotas, de políticas afirmativas, é isso. É para tentar reparar toda essa reparação histórica e colocar, de fato, negras e negros em seu devido lugar, que não seja apenas peças figurativas, mas num lugar de destaque de sua capacidade que ele possa estar. Exato. Falando nisso, queria ouvi-la como é que está essa representatividade no governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, está no processo da luta. Né? Não deixa de ser o mesmo processo de luta, claro, com um reconhecimento por alguns setores de que essa luta é legítima e de que tem que ser feita e tem que ser mexido. Então, todas as pessoas acompanharam, né, num primeiro momento, como que várias organizações do movimento negro, elas denunciaram a pouca presença de pessoas negras no processo da transição, né? E, inclusive, a nossa maior representatividade no GT de igualdade racial, que, lógico, estaria ali, não é? Então, eu penso que é duro, assim, a gente ainda ter que ter esse tipo de pressão, né, sobre nós, vamos pensar assim, parte dos trabalhadores e a frente, que aí não é só o PT, né? Nós temos uma frente ampla de partidos, a gente ainda tem que ter da sociedade, e principalmente dos movimentos organizados, esse tipo de cobrança, né? Sim. Óbvio, tem critérios políticos, tem critérios ideológicos, tem uma série de outras questões, mas esses critérios, eles não podem ser usados como justificativa ou desculpa para que o olhar não fosse um olhar afirmativo desde já. Então, o que aconteceu é que depois dessas denúncias, dessas pressões, houve uma abertura por parte da coordenação da transição para incluir maior presença de pessoas negras nos diferentes GTs. Então, eu vou te dizer, da forma como eu gostaria que fosse? Não, porque eu acho que, assim, olha, a mentalidade da ação afirmativa é a seguinte, ela é, de partida, eu já sei que a desigualdade está colocada, então, de partida, eu já estabeleço. Essa é que é a diferença da ação afirmativa. Não é para depois que eu fiz, eu corro atrás e conserto. Então, o que eu acho que a gente teve foi um processo mesmo político reeducativo ali, político de reconhecimento. E aí eu quero dizer que essa é a vantagem da gente no campo da esquerda e que, de alguma forma, espraiou para os outros partidos da frente, que é esse reconhecimento. Porque há tempos atrás, e ainda hoje, no desgoverno que ainda perdura e está acabado, né, foi derrotado nas urnas, sequer essa discussão era feita, sequer um reconhecimento da demanda do movimento negro seria feito, e sequer uma comissão de transição, antes dessa que nós estamos vendo agora, pensou que tem que ter diversidade étnica, racial, de gênero, no seu processo. As desigualdades estruturais, elas estão explicitadas quando você faz um mapeamento, né? Sim. Homens brancos, São Paulo, não é isso? Sul, Sudeste, em relação ao Norte, Nordeste, mas os movimentos estão aí, né, para fazer essas correções e exigir essas reparações. Mas o que eu acho que é importante é a gente entender que o campo democrático é aquele campo que reconhece seus equívocos, inclusive, e que estabelece formas de tentar corrigi-los. Pode não ser na radicalidade que nós precisamos, que nós queremos, mas é um processo de mudança. Então eu gosto sempre de ponderar os dois lados, sabe? Porque senão as pessoas ficam num ataque e não reconhecem também que tem mudanças. Né, que eu acho que isso foi um processo bacana, e a gente tem hoje em áreas que antes sequer a gente tinha uma representação maior de população negra, presenças de pessoas negras.
não em maior quantidade, mas Verdade. nós já temos essa presença e isso vai fazer a diferença, eu espero, nas propostas dos ministérios que serão criados. Todos nós esperamos, professora, com certeza. Esperamos e vamos acompanhar de pertinho para verificar como isso vai ser feito. Nós Ótimo. conversamos com Nilma Gomes, que é professora da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, foi ministra da Igualdade Racial e é integrante do GT de Igualdade Racial do governo de transição que acontece agora do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Prazer. Muito obrigada. Prazer. Abraço. Abraço. Nesta semana, Erasmo Esteves, que gerações conheceram como Erasmo Carlos ou o Tremendão, morreu aos 81 anos. O carioca fez da música seu caminho com e seu parceiro e irmão, camarada Roberto Carlos. Para falar sobre essa perda e a importância de Erasmo Carlos ou o Eterno Tremendão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Paulo César de Araújo, que é escritor e jornalista. Olá, Paulo César de Araújo, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa, um prazer falar com vocês, com os telespectadores da Brasil TVT, enfim. Não há perda, mais uma recente, né, da música brasileira, quer dizer, parece que chegamos naquele período, né, período das despedidas, do palco e da vida, né, o Nascimento fez a sua despedida do palco, recentemente também, enfim, mas é isso, é o ciclo natural, estamos aí acompanhando isso também. É verdade. Paulo César, vamos falar então da trajetória, do legado do Erasmo Carlos, tão importante, né, para a nossa cultura, de gerações que transbordou e ultrapassou, que vinha sendo lembrado, e essa perda aí nesta semana, aliás, como você me falou, a cultura e a música brasileira tem sofrido umas perdas recentemente. Enfim, eu queria que trouxesse para a gente aí esse legado do Erasmo para a nossa música, para a nossa cultura de forma geral. Perfeito, Cosmo. Eu acho que o Erasmo fica na história da música brasileira, né? Num lugar muito especial, num lugar grandioso, porque ele se destacou na nossa música em duas dimensões, né? O que não é muito comum, mas ele ocupou assim esse lugar em duas dimensões. Primeiro, como um intérprete, uma figura do rock, né? Um dos criadores do rock com uma linguagem brasileira, nacional. Porque antes de Erasmo, alguns cantores já vinham gravando rock, mas eram simplesmente versões de música americana sem criar uma linguagem pop nacional. O Erasmo contribuiu para criar aí essa linguagem do pop nacional. Isso antes de Rita Lee, antes de Raul Seixas, antes de Renato Russo, de todo esse rock nacional que nós conhecemos. Então ele foi um pioneiro. Nesse sentido, ele é um dos pais do rock brasileiro. Ele traduziu aquilo que foi criado na música americana para uma linguagem brasileira. Então ele teve essa importância nos anos 60, como um ícone da Jovem Guarda, como você lembrou aí, com o título, né, de O Tremendão. E rock, lembrando que no Brasil, no mundo, não era só música, era também comportamento, atitude, e Erasmo representou isso, nesse sentido, questionando tabus, valores tradicionais daquela sociedade brasileira católica, conservadora, da época, né? Enfim, então ele já tem essa importância como uma figura do rock, mas que não ficou só no rock, nem só nos anos 60, porque nos anos 70 ele vai também ter uma postura progressista, por exemplo, abraçando a causa da ecologia, que era um tema, na época, né, um tema de vanguarda, que no Brasil ainda não sensibilizava muita gente, mas ele vai gravar canções, por exemplo, como Panorama Ecológico, enfim, outras canções que ele fez em parceria com o Roberto, destacando essa temática que, na época, eu digo, era vanguarda no mundo. Nos anos 80, ele vai abrir a década de 80, também sinalizando outra postura muito progressista, debatendo a questão do gênero, né, em parceria com a então esposa dele, Narinha. Ele vai fazer um disco inteiro chamado Mulher, uma canção Mulher, que ele compôs com a esposa. Canção que, de certa forma, antecipa essas questões também, né, do debate sobre a questão da mulher na sociedade brasileira. Então você vê que é um artista que ele está sempre antenado, assim, com pautas bem progressistas. Nos anos 80, em 84, ele vai estar lá na campanha das diretas. Ele nunca militou politicamente, mas ele, naquele momento específico, ele está lá com a multidão na praça pública pedindo queremos diretas, queremos eleger o presidente do Brasil. Então, por si só, esse lugar de Erasmo como intérprete, figura do rock nacional, abraçando causas progressistas, já teria um lugar na história. Mas, além disso, ele ocupa uma outra dimensão importante, que por si só já garantiria também
a sua parceria com Roberto Carlos nas músicas que ele compôs para ele próprio e para o Roberto gravar. Essa dupla, Roberto Erasmo, quase uma grife na música brasileira. Só isso já deixaria Erasmo num lugar especial na música brasileira, porque ele compôs com Roberto canções que são hoje clássicos, que estão no imaginário coletivo nacional, canções que já duram 50, 40, 30 anos, que o povo brasileiro escuta pelo menos desde 1965, 64, e tocam até hoje, as pessoas conhecem. Só essa produção dele com o Roberto, as canções que ele fez, e aí são vários clássicos, detalhes, Quero que vá tudo para o inferno, Debaixo do caracol dos seus cabelos, Emoções, enfim, clássicos, já daria para Erasmo um lugar especial na história. Então eu digo que ele ocupa essas duas dimensões, como intérprete, um dos criadores do rock, uma figura de vanguarda nesse campo da música, e também como compositor na dupla com Roberto Carlos. Você fez um panorama bastante importante do Erasmo e essa atualização que ele foi fazendo com o tempo, né? Ele foi se colocando como um artista do seu tempo, não ficou no período da Jovem Guarda, ele foi se atualizando com o processo da música popular brasileira, foi também se atualizando. Agora, essa dupla, Erasmo e Roberto, eu queria... Você é biógrafo da vida de Roberto Carlos, tem 2 livros sobre o assunto. Queria entender qual foi a relevância e a importância de Erasmo para Roberto e o que vai ser da carreira de Roberto sem Erasmo agora. Perfeito. Não, o Erasmo foi o parceiro de Roberto Carlos, uma parceria que ia completar agora, em 2023, 60 anos, porque eles começaram a compor em 1950, eles se conheceram em 58 e passaram a compor em 63, quer dizer, foram 5 anos só de amizade ali, né? Então é uma parceria que já nasceu com uma amizade consolidada. Então quando a parceria começa em 63, e não parou mais, quer dizer, ele foi o grande parceiro de Roberto, então foi uns 60 anos aí de uma parceria, né? Certamente a parceria da música brasileira de maior sucesso popular, sem dúvida, né? Como eu falei, deixou um legado de clássicos da música brasileira. Então, nesse sentido, foi uma parceria única, singular, pela durabilidade, pela quantidade de sucesso de clássicos, né? Então, o Roberto teve como o Erasmo seu único parceiro. Ele fez uma outra música com outro compositor, mas a sua obra toda foi construída com o Roberto. E era uma parceria que funcionava mais ou menos assim, quer dizer, quando o Erasmo ia gravar os discos dele, né, os temas eram de Erasmo, as canções, a melodia, ele falava, eu quero falar desse assunto. Então ele sentava com o Roberto para compor os temas de acordo com o tema que ele queria gravar no disco dele. Quando era um disco do Roberto, o Erasmo sentava com o Roberto já trazia mais ou menos quais eram os temas que ele queria. Nos anos 70 já eram temas mais românticos, tal, né? Os dois sentavam, o Roberto já vinha mais ou menos com a melodia, o Erasmo contribuía com a letra, um trecho ou outro. Então a parceria funcionou muito bem, assim, nenhum queria interferir no tema do outro. O Erasmo até contava, se ele quisesse matar o personagem no final da música, às vezes o Roberto falava, pô, não mata o cara não, mas eu quero que ele morra no final. O Roberto contribuía para matar o cara no final da música, porque o disco era do Erasmo, o Erasmo que ia gravar, e quando era do Roberto, assim. Então funcionou muito bem, um respeitando a vontade do outro, as características do outro, né? O Erasmo sempre fazendo um rock, porque ele nunca deixou de ser roqueiro, porque ele foi formado pelo rock. Isso é uma coisa importante também, né? Que as pessoas perguntam, mas por que o Roberto, que era o rei da Jovem Guarda, depois foi romântico? Porque o Roberto já estava na música quando surgiu o rock, ele já era um cantor lá em Cachoeira de Itapemirim, ele foi formado pelo bolero, pelo samba-canção, ele passou pelo rock, o rock o influenciou, foi um elemento a mais, mas ele não era um roqueiro de formação. O Erasmo, sim. O Erasmo acordou para a música, ele próprio disse, no dia em que ele ouviu numa casa, passando numa rua ali na Tijuca, Bill Haley e seus Cometas cantando Rock and Roll the Clock. Ali ele foi fisgado, aquilo marcou ele profundamente. Então ele começou como roqueiro e foi até o fim com essa formação. Então, nesse sentido, foi uma parceria que funcionou muito bem, cada um respeitando as suas características, as suas individualidades. E o Roberto agora vai ter que se acostumar com essa nova realidade, né? Eu acredito que nesses últimos anos também, como o Roberto já tem produzido muito menos, de certa forma a parceria não estava com a mesma força que estava antes. Então, o próprio tempo já foi acomodando isso, né? O Roberto já não lança mais um disco todo final de ano, como ele lançava. Então, eles se encontravam para compor de vez em quando. Eu acredito que o Roberto vai fazer isso agora sozinho, né? Não creio que ele vai reiniciar uma parceria com outro artista.
até porque uma ou outra música ele sempre compôs só. Ele até, aquelas músicas que ele fez para a viúva, né? Para a esposa dele que faleceu, quando ele se tornou viúvo, e essas músicas ele fez sempre sozinho, que ele dizia que eram temas muito pessoais, né, para a esposa dele falecida. Então ele não fazia com Erasmo. Então ele já vinha mais ou menos compondo uma ou outra música sozinho. Mas como parceiro mesmo ele teve foi o Erasmo Carlos. E, Paulo, a gente falou um pouco dessa trajetória de Erasmo, que foi se atualizando com o tempo. Ele fez feats, né, que a juventude fala agora, são os feats, né, com diversos artistas muito mais jovens que ele. Eu me lembro agora de Marisa Monte, por exemplo, que Erasmo fez algumas parcerias. Então, era um artista também que circulava muito em diversas áreas, né? Não, você diz, ele foi... Por favor. Não, é perfeito, você fez essa observação aí, além de estar antenado com os temas modernos, né? Nesse sentido, ele estava atento às mudanças na sociedade. Ele próprio falou, ele era um garoto de formação ali do subúrbio do Rio de Janeiro, então ele cresceu naquela cultura machista, e ele expressa isso em várias músicas no tempo da Jovem Guarda, né? O próprio Tremendão, essa figura do homem e tal. Mas ele foi percebendo as mudanças, ele ficava atento aos sinais, né? Ele foi percebendo até chegar a fazer um disco como aquele lá, uma música Mulher. Ele foi percebendo. Então, era um artista antenado com o seu tempo, com as mudanças, e isso que você observou. E como ele tinha uma linguagem sempre moderna do pop, ele facilmente se relacionava com os novos artistas, com novas gerações. E isso aconteceu. Eu lembro quando surgiu o Rock Brasil, o Léo Jaime falou, é nosso ídolo, uma referência para nós todos, o pessoal do Rock Brasil nos anos 80. Ali já teve algumas aproximações com o Rock Brasil, e ele prosseguiu isso com as novas gerações que foram surgindo, como você citou aí, Marisa Monte, né? Compôs com Marisa Monte, e outros artistas do cenário jovem, porque era um artista sempre antenado. E também um artista muito querido de todo mundo, né? Uma pessoa assim... A Rita Lee até criou aquela expressão, né? Era o gigante gentil, né, para o Erasmo, né? Que era uma pessoa assim, muito querida. Quem teve a oportunidade de conhecer Erasmo, eu fiz algumas entrevistas com ele, e sempre me chamou a atenção, né? Uma pessoa que você gostava dele facilmente, para além do artista, né, que você já conhecia, um contato pessoal, era sempre uma pessoa realmente encantadora. É isso, então a gente deixa aqui a nossa homenagem a Erasmo, com essa conversa que a gente teve com o Paulo César de Araújo, que é Perfeito. Escritor e jornalista. Paulo, muitíssimo obrigada por dividir essas histórias com a gente. Eu que agradeço. Eu só queria acrescentar que você falou que eu fiz 2 livros sobre o Roberto, eu só queria acrescentar que eu acabei de lançar o 3º, porque aqui não para, viu? Aqui a produção não para. Então, por favor, já pode falar dele, então. Claro, não, porque eu tinha lançado o Roberto Carlos em Detalhes, lá em 2006, que acabou tendo aquele processo todo, foi proibido. Aí, em 2014, eu lancei O Réu e o Rei, né? Contando a história do Roberto Carlos em Detalhes. E agora, aí, nessa virada de ano, aí, eu lancei o livro Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. É uma nova biografia do Roberto, ampliada, né? Porque eu tive acesso a novos documentos, a novas fontes. Enfim, então eu ampliei essa história. Outro livro está fora de circulação, Roberto Carlos em Detalhes, e lancei o Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. E o volume 2 será lançado no outro ano. E esse volume 1 vai do nascimento do Roberto até o ano de 1970, quando ele lança a música Jesus Cristo. Então esse é o 3º e definitivo livro sobre o Roberto Carlos. Se eu não me engano, você faz a trajetória pelas composições e pelas músicas do Roberto. Pelas canções, isso. Exatamente. Cada capítulo do livro é uma música, né? Então eu começo lá com a canção e vai até a música Jesus Cristo, que é a música de 70. Eu vou contando a história dele através das canções, né? Porque é uma obra muito marcadamente pessoal, biográfica. Então, deu para fazer essa história pelas músicas. Perfeito, então. Então, conversamos com Paulo César de Araújo, Obrigado. Que é escritor e jornalista. Muitíssimo obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Obrigado, foi um prazer. Abraço. Bom, enfim, com essa entrevista, com esse papo sobre a perda do Erasmo Carlos, o livro aí, a biografia de Roberto Carlos, a gente encerra esta edição do Revista Brasil TVT, lembrando desta semana de Copa na Roda Carrara. Exatamente, a gente vai continuar acompanhando a Copa do Mundo no Catar e tudo o que há para repercutir durante a semana, política, economia, cultura. Forte abraço para vocês, até a próxima edição do Revista Brasil TVT.
E lembrando, a pandemia não acabou, o índice aí de pessoas contaminadas pelo vírus da Covid-19 vem aumentando nas últimas semanas. No estado de São Paulo, o governo obriga e prefeituras volta a ser obrigatório o uso de máscaras no transporte público, portanto, muito cuidado. Boa semana a todos, a gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!